Olha, e se o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, te dissesse exatamente o que vai acontecer com a economia para os próximos 25 anos, você escutaria ele? Bom, eu ouvi algumas previsões dele no Market Makers e decidi trazer esse tema para o canal, em que você vai poder ouvir ele falando sobre economia, enquanto eu aqui vou lá no meu papel te contando o que eu acredito que possa acontecer para os teus investimentos. Então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like, bora lá. Para começar com uma visão sobre o passado, para começar entendendo o que o passado nos conta. O Gustavo Franco, para quem não sabe, ele estava naquele grupo de trabalho que foi responsável pela estruturação do real, né, do plano real. Foi quem nos tirou daquele período de hiperinflação. Teve lá no Market Makers, Thiago Salomão, cara, gente fina pra caramba, em que inclusive eu já tive lá falando no quadro como ele investe, foi muito massa. E aí eu decidi pegar aquela entrevista que ele deu lá, uma entrevista de 1h30, e separar ela em 4 grandes etapas. A primeira etapa é o que o passado nos conta. A segunda é sobre o que o presente está nos dizendo. A terceira é sobre o que dá para esperar do curto prazo para os próximos anos, com eleições de 2026 e por aí vai. E a quarta é o que vai acontecer na economia até 2050. 15 anos é uma marca muito profunda no país. Ninguém conseguiu ficar fora disso. Isso deseducou, estragou o Brasil de um zilhão de maneiras. E o exemplo sempre citado nas famílias, onde é o repositório dessa memória, é o plano Collor. O dia que o dinheiro subiu, se vocês perguntarem em casa, nos pais, né, vão lembrar do dia que subiu o dinheiro de todo mundo e que foi um problema. Tá? Também as experiências dos congelamentos, que era muito bom no primeiro dia, no segundo dia mais ou menos, daqui a pouco era uma tragédia. Essas experiências do combate errado, elas também foram traumáticas. Isso tudo ao longo de 15 longos anos. Tá? Isso nos fez um país muito cascudo, eu acho que o termo é muito próprio. Olha, eu não estava nascido no dia do congelamento lá do plano Collor, mas por acaso o meu pai estava com a minha mãe e a minha irmã mais velha, bem pequenininha em Gramado, e eles estavam filmando, aquelas filmadoras antigas em VHS. Eles comentam no filme, olha, nós aqui em Gramado, curtindo o final de semana, agora que congelaram todo o nosso dinheiro. Pô, a gente tá preocupado, mas tá aqui curtindo esse momento com a nossa filha e tal. Eu me lembro bem de assistir esse vídeo. Mas enfim, essa análise do Gustavo Franco sobre os 15 anos de inflação mais alta, culminando lá naquele período de hiperinflação, é fundamental para a gente entender o Brasil de hoje. Diz que isso basicamente nos fez, abre aspas, um país cascudo. Isso acaba explicando um pouco também o comportamento do investidor brasileiro. Enquanto outros países tiveram a hiperinflação por alguns meses, como o caso da Hungria que ele citou na entrevista, no caso da Alemanha, o Brasil teve uma inflação bem elevada ali, praticamente todos os anos 80 até 1994. Isso acaba moldando a trajetória e a cabeça do investidor. Eu percebo muito claramente aqui, atendendo famílias de wealth, que os investidores que já eram adultos ou adolescentes ou já grandes o suficiente para entender o que era viver em hiperinflação, eles se preocupam mais, eles ficam mais nervosos em momento de instabilidade. Por quê? Porque eles já viram o impacto negativo que sucessivas decisões erradas sobre política econômica podem gerar. É que nem antigamente aquela geração que já era adulta durante a Segunda Guerra Mundial e tinha muito mais medo da eclosão de um conflito global do que ainda não era nascido. Enfim, né, a forma com que a gente enxerga o mundo, as lentes através das quais a gente enxerga as coisas, ela é moldada pelas nossas experiências, pelos nossos comportamentos. Mas aqui o Gustavo ele traz algo interessante, né? Essa cascadura também pode ser uma vantagem, né? Há também quem viveu esse período de ver o dinheiro derretendo na mão e que acabou se acostumando com a volatilidade do mercado e que consegue seguir mais firme nas suas convicções, nas suas teses de investimento. E Napoleon Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele diz e trabalha bastante com a ideia de que todo grande fracasso carrega consigo a semente para o sucesso. Então vamos olhar também para esse grande fracasso aqui em termos econômicos, vamos olhar para o passado e ver como é que foi o comportamento dos investimentos. Esse aqui é um dado feito pelo Clube dos Poupadores, que mostra o Ibovespa em dólar. E aí você pode ver que mesmo no período de hiperinflação, a Bolsa Brasileira chegou a se multiplicar por algumas vezes. Na sequência, houve anos em que ela andou de lado. De 1970 a 1980, quem não perdeu dinheiro ficou no 0 a 0. Anos depois foi um sobe e desce absurdo. E aí depois a estabilização da moeda, que é um pouco do que o Gustavo fala no podcast. Apesar da volatilidade, a bolsa tomou um rumo e seguiu caindo para cima. E aqui a gente está falando de uma alta de mais de 5.000% de 1995 até aqui. Ou seja, em 30 anos olhando para trás, foi isso aqui que aconteceu. Bom, dito isso, vamos entender melhor agora o que está acontecendo agora, o que está acontecendo no presente, para que a gente consiga entender as projeções do Gustavo para o futuro. O país fica muito torto num ambiente de inflação e tudo começa nas finanças públicas, que é onde essa ansiedade se expressa da forma mais clara. Os parlamentares querem gastar o dinheiro que não existe agora, porque o país está precisando agora, tem um problema agora, não adianta o futuro não, o futuro já está muito longe. E aí
Aí a gente tem déficit, aí a gente se endivida loucamente e o futuro não chega. Aqui ele vai direto no ponto, né? Ele fala lá que os parlamentares querem gastar o dinheiro que a gente não tem agora para resolver um problema de agora. E aí como é que isso é possível? Isso é possível aumentando o endividamento público, isso é possível rolando a dívida lá para frente, isso é possível aumentando a proporção entre a dívida e o PIB. E é a raiz do nosso principal problema macroeconômico, para não dizer que é a raiz de todos os problemas macroeconômicos que a gente está vivendo. Porque o que acontece quando o governo está gastando mais do que arrecada, ou seja, está aumentando seu endividamento? Está dando um sinal ruim para todo o mercado. Os investidores, em especial os estrangeiros, eles passam a exigir um prêmio maior para correr o risco de investir num país mais endividado. Esse prêmio maior é uma taxa de juros mais elevada. Por isso que os nossos juros estão tão elevados. Juros mais altos desaquecem a economia, fazem com que as pessoas e as empresas tenham problemas de inadimplência. E o que a gente vê acontecer é isso, né? Selic mais alta por conta do nosso problema fiscal. Outro ex-presidente do Banco Central recentemente disse algo parecido, ou seja, o problema todo aqui está enquanto o Brasil está gastando e o quanto a dívida está aumentando. E o Gustavo Frango diz que o pensamento do governo ele não é de longo prazo. E aí se a conversa vai para esse lado, olha só o que ele segue nos dizendo. Te liga. Então, veja, se você vai em Brasília, no Legislativo, em Brasília em geral, no Legislativo, conversar sobre redução de despesa, você não vai ser muito bem recebido por ninguém. Mas é daí, não quer dizer que seja impossível. É impossível fazer por consenso. Na Argentina não foi o consenso. Na Argentina, você pegou como ela. Essa frase aqui é forte, tá? É impossível fazer por consenso. Isso aqui é uma coisa que eu percebo como empresário, como empreendedor. É impossível tu tomar decisões do negócio em consenso, decisões colegiadas. É mesmo que nosso grupo de partners, a gente tem 24 sócios no Clube do Valor. E um erro muito grande é a gente levar uma decisão para todo mundo ajudar a tomar junto. Não tem como. E a pior coisa que tem, porque isso traz lentidão, isso traz demora e sempre decepciona vários. É claro que o problema de uma empresa ele é muito mais fácil de resolver, a gente deixa muito claro quem tem a responsabilidade por cada decisão. E uma vez tomada a decisão, todos se alinham junto com ela. Mas em Brasília a questão é um pouco mais complexa. O Franco, que viveu Brasília de perto, ele sabe que transformação estrutural ela nunca vem por consenso. E conectando isso com a estratégia de investimentos, eu falo para os nossos clientes de Wealth aqui, não esperar um acordo político perfeito para posicionar a estratégia. Porque quando sai um acordo político perfeito, quando reformas importantes forem feitas, cara, curva de juros futuro já vai ter caído, a expectativa vai ser de queda de juros e aí a bolsa já vai ter subido, tudo já vai ter subido. Olhando um pouco para trás de novo, é bom entender que grandes mudanças no Brasil acabam vindo na marra contra a resistência inicial. As privatizações dos anos 90 foram assim. O Plano Real foi implementado com muito ceticismo. A lei de responsabilidade fiscal ela também só foi aprovada depois de uma crise. As reformas mais recentes da Previdência, trabalhista também. Não era um consenso óbvio, mas foram reformas essenciais para reduzir a gastança e a insegurança jurídica. Então, para o investidor esperto, o grande ponto aqui, a grande lição é você se posicionar antes dessa posição virar consenso. É ir contra a manada. É não esperar a gente ver um céu de brigadeiro para daí comprar ativos de risco. E Napoleão Hill dizia também, né, que pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente. O mercado brasileiro e mundial ele acaba sempre premiando quem toma decisões antes da multidão. Dito isso, agora vem uma comparação que acho que vai te incomodar. Te liga. Agora, a produtividade ela é o que vai nos catapultar para a situação de país rico. É a diferença, a gente começa a pensar nas diferenças entre o Brasil e a Coreia, os países asiáticos, como é que alguns países asiáticos estavam com a mesma renda per capita nossa, hoje estão assim, muito mais ricos. Qual a diferença? A diferença é abertura e produtividade. Nessa área, a gente ficou aprisionado a conceitos antigos de substituição de importação, de autonomia, de vulnerabilidade externa, e aí ficamos à margem da globalização. Aqui o Gustavo está falando da produtividade como uma diferença entre um país rico e um país pobre. Aí vem essa comparação que dói muito, né? Que é a comparação com a Coreia. O Brasil manteve a proporção da renda per capita com a renda per capita americana, ou seja, no primeiro momento a gente não regrediu. Aqui eu estou falando de proporção, tá? Não de mesma renda. Dito isso, a Coreia, que estava no mesmo patamar da gente, ela disparou. E a diferença não foi de recursos naturais, foi escolha. A Coreia abriu a economia e focou em competitividade. Já o Brasil escolheu fazer mais do mesmo. O gráfico que você está vendo na tela, ele mostra o PIB per capita de um país e do outro. E aí, pesquisando sobre esse assunto, eu achei esse texto muito interessante que fala sobre como a Coreia investiu em educação para o desenvolvimento econômico de lá para cá. E quando a gente fala em produtividade, isso aqui está diretamente atrelado a quanto conhecimento uma nação tem para inovar, para trazer tecnologia e para fazer mais com o mesmo. E aí, ouvindo isso aqui, a gente pensa algumas coisas do tipo, poxa, o Brasil é realmente um país atrasado, é realmente um país difícil, inflação, falta de crescimento, por aí vai. E tem certa verdade nisso, eu não vou mentir. Só que o que eu quero aqui é propor um exercício de pensamento 100% racional. Reflete o seguinte, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque mesmo com todos os problemas, dá.
Dá para você pegar o seu dinheiro, pegar o seu capital, investir bem e transformar um montinho num montão. Isso se você tiver um prazo longo o suficiente. Te mostrei que nos últimos 30 anos a bolsa subiu 5.000%. Bom, o que esperar dos próximos 25 anos é o assunto na sequência aqui, até porque o Gustavo está mostrando um padrão claro, né, que o Brasil sempre encontra soluções quando encosta na parede, quando a crise está para bater, mas sempre demora para tomar decisões difíceis que no limite acabam sendo tomadas. E para quem investe, isso aqui significa que é oportunidade, que existe uma janela maior de oportunidade aqui no Brasil. Aquele meme, como é que você lida com a crise? Olha, o meu segredo é que a gente está sempre em crise. Ele é um pouco realidade. Só que quando o Brasil sai da crise, quando ele tem suas pernadas de desenvolvimento, é sempre muito intenso, é sempre muito rápido. E aí, enquanto muitos investidores estão fugindo, estão tirando dinheiro com medo de crise, com medo do fiscal, tem muita gente boa comprando, investindo bem, sabendo a hora certa de comprar e de vender um ativo. Se você tem um patrimônio já consolidado e que a nossa ajuda para montar uma estratégia específica para investir bem nessa transição dos próximos 25 anos, está com vagas abertas para as nossas sessões de consultoria gratuita para você entender melhor como é que funciona o nosso trabalho. Pode solicitar uma apertando aqui no primeiro link na descrição, beleza? Aperta lá, coloca teus dados e faz isso logo porque oportunidades grandes não esperam um consenso para acontecer. E vamos seguir aqui falar sobre o que esperar para o curto prazo. Aqui tem mais um trecho bem legal do Gustavo Franco, quando o Thiago pergunta sobre o ano que vem, o ano de eleição. E também sobre se essa situação ela pode ser resolvida já com uma nova liderança, um novo presidente. E o que ele responde é o seguinte. Não, isso é seríssimo. E a gente tem uma porção de expedientes que encobrem um pouco a gravidade do problema. Vou citar só um para provocar, que é, por exemplo, fingir que precatório não é dívida pública. Então, faz a conta da dívida pública botando os precatórios, precatório em potencial, inclusive, é muito maior. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Nós temos um fiscal insustentável há muito tempo, a gente fala disso, já cansei, tô rouco de falar disso, né? Mas Brasília já não acredita, mas já houve tempo em que não acreditava mais. Tá? Brasília hoje já compreende que esse é um problema. Quando eu falo Brasília, é esse complexo que tem legislativo, executivo e judiciário. Todo mundo entende que o dinheiro tem limite. Mas ainda não apareceu no executivo a liderança que vai abraçar esse assunto e dizer isso é a chave para o nosso futuro, vamos encarar o problema de frente. O Brasil está querendo viver além dos seus próprios meios há muito tempo, se endividou, comprometeu o futuro dos jovens, né? Então vocês jovens deviam estar preocupados com essa conta de vocês, entendeu? Ele basicamente está dizendo que quando o problema fica cristalino, a solução se torna inevitável. Foi exatamente o que aconteceu em 1994 com a hiperinflação, em 2003 com o risco país, em 2016 com a recessão causada pelo governo Dilma. O Brasil tem esse padrão ruim, né, de deixar o problema se tornar insustentável antes de solucionar ele, sempre empurrando com a barriga. Agora, o que ele está querendo dizer? Que não vai ser no próximo mandato que a coisa toda vai se resolver. Que o problema da dívida brasileira, o problema fiscal, virou uma bola de neve. E tem estimativas que a dívida passe dos 100% do PIB em 2030. Então não vai ser do dia para a noite que as coisas vão melhorar. Mas o que a gente pode esperar então para os próximos 25 anos? Acho que é a grande pergunta desse vídeo. Liga só aqui na fórmula da produtividade. Como é que alguns países asiáticos estavam com a mesma renda per capita nossa, hoje estão assim, muito mais ricos. Qual a diferença? A diferença é abertura e produtividade. Nessa área, a gente ficou aprisionado a conceitos antigos de substituição de importação, de autonomia, de vulnerabilidade externa, e aí ficamos à margem da globalização. Que tal a fórmula do Brasil virar um país rico até 2050? É produtividade. Não é mistério, não é mágica, é matemática simples. Produtividade maior significa salários maiores, significa um país mais rico. E é claro que a questão fiscal ela precisa ser resolvida, mas o ponto focal é o que vai ser feito daqui para frente. A Coreia descobriu isso nos anos 80. Singapura, Taiwan, todos os tigres asiáticos aplicaram essa fórmula. E o Brasil tem todos os ingredientes para fazer bem feito, né? Tem recursos naturais únicos, tem mercado interno gigantesco, que é um grande diferencial. Tem capital humano qualificado, tem sim uma cultura empreendedora, só falta organizar tudo isso aqui de forma produtiva. E aí, quando a gente vai para o lado do investidor, existem empresas brasileiras que catapultaram a produção daqui para fora. Né? Tô falando aqui de Vale, de Gerdau, de Petrobras, empresas de commodities que passaram a entender com o passar dos anos, estão entendendo cada vez mais como jogar o jogo lá. Mas a produtividade para o Gustavo é a chave para a gente conseguir alavancar a nossa economia e para a gente se transformar num país mais rico e mais integrado ao mercado global. Isso falando nos 25 anos para frente. Ouve só isso aqui. Então, o que eu vejo para os próximos 30, 40, 50 anos é a gente gradualmente mudar a ênfase do nosso processo de desenvolvimento para o deslocamento de gente do setor isolado para o setor aberto. O que é setor isolado e aberto? Só para tu entender, setor isolado se refere a áreas da economia que são desconectadas do mercado global. Uma Eletrobras da vida, uma CEMIG, uma Taesa, né, transmissão de energia elétrica totalmente desconectado do mercado global. Empresas daqui que trabalham para o Brasil, um setor isolado, fechado, altamente regulamentado pelo governo. E não está dizendo aqui que são empresas ruins, de forma alguma. Enquanto isso, o setor aberto, a gente está falando de Vale, de Petrobras, de Ambev, de empresas que conseguem ter presença global. Mas vamos além porque tem um porém aqui nesse exemplo.
E o conceito do aberto também acho que é um pouco diferente daqui para frente, que não é só o aberto do ângulo da multinacional e da globalização, mas é o aberto do ângulo digital também, já que muito provavelmente nos próximos 50 anos o comércio de serviços acontecendo pelo meio digital vai crescer loucamente mais do que o comércio exterior de commodities ou mesmo de bens manufaturados. E como é que a gente está nisso aí? A gente está meio torto, querendo levar para o mundo digital o conceito de protecionismo que são os de antigamente, de substituição de importação. Temos que fazer os data centers aqui no Brasil, porque é estratégico, porque tem que ter grau de nacionalização, equipamento nacional. Não, assim não vai rolar. Aí dentro de tudo isso, para sintetizar até aqui, o que ele complementa é... A gente errou em a administração da moeda durante muitos anos, fez uma lambança, talvez a maior do mundo. Consertou. Por que não vai consertar também o assunto da produtividade? Claro que vai. Vai demorar mais tempo e tal, mas é com vocês, gente jovem. A minha turma já consertou a moeda, já foi muita coisa. Não foi fácil. A minha turma consertou a moeda, a próxima geração vai consertar produtividade. Para quem está construindo um patrimônio agora, essa é uma boa perspectiva para se ter. Uma visão otimista com o futuro do Brasil. Eu compactuo com ela. A minha vida está aqui, eu estou empreendendo aqui, estou botando muitos ovos aqui, embora uma parte do patrimônio seja ligada ao exterior, isso é importante para a diversificação. E aí, nesse contexto, o que o investidor tem que fazer? Estar bem informado, tomar decisões bem embasadas e não de acordo com manchetes, mas sim de acordo com uma boa estratégia de investimentos, como uma estratégia de alocação de ativos. Tem uma alocação bem clara, feita sob medida para o teu perfil de investidor. Fora isso, focar um pouco menos na questão política, de briga, nós contra eles, e sim o foco na política é ser cobrar os políticos. Cobrar por austeridade, cobrar por gastar menos. Óbvio que eu tenho meu viés liberal, eu acho que isso é um caminho bem importante para a gente consertar o nosso país. E focar muito também no teu desenvolvimento, em você construir habilidades, capacidades, conhecimentos que façam com que a sua renda aumente, que te deem produtividade, te permitam ser um profissional muito bem qualificado, para gerar mais valor para mais pessoas e, consequentemente, ganhar mais. E, por fim, tendo uma boa alocação, focando o tempo em cobrar políticos, sabendo exatamente em quais classes de ativos investir, seguir o processo de rebalanceamento, que é o que a gente fala muito em Wealth. Eu acredito que o Brasil vai encontrando seus caminhos, como sempre encontrou, que a Bolsa de Valores ela sobe caindo no longo prazo, como você pode ver no gráfico. E seguindo essa prescrição, tenho certeza que você vai se tornar protagonista da sua própria construção patrimonial. Se você quiser a nossa ajuda, aperta aqui para conhecer os serviços de Wealth. Aqui eu vou deixar outros vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.